É uma satisfação poder estar aqui para gravar o programa relativo a novas regras de cálculo da Emenda Constitucional 103. É importante compartilhar com os colegas do INSS e da AGU todas as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional e vamos detalhar na sequência essas modificações e como isso vai influenciar na vida dos segurados da Previdência Social. O foco vai ser exatamente a questão relativa ao regime geral de Previdência Social. Não vou estar abordando as regras de cálculo relativas ao regime próprio de Previdência, que tem outra natureza e não é o público-alvo desta gravação. Nós temos como importância gravar primeiro as regras atuais, relembrar as regras atuais. Nós tínhamos um processo de cálculo que se baseava desde 99 na média aritmética de todas as contribuições, as 80% melhores contribuições, e descartávamos as 20 menores contribuições depois de aplicados os índices de reajustamento. No caso das aposentadorias por tempo de contribuição e professor, aí nós aplicarmos ainda o fator previdenciário. Quanto à aposentadoria por idade, só tínhamos a aplicação do fator previdenciário caso este cálculo resultasse numa condição mais favorável ao segurado do que o cálculo sem o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário era somente se ele tivesse vantagem pecuniária em relação a esse tipo de critério. Após a definição do salário de benefício, nós concluímos o cálculo, no caso do auxílio-doença, aplicando 91% de coeficiente. No caso do auxílio-acidente, 50%, que é o que está definido em lei para todos os benefícios dessa espécie. No caso da aposentadoria por idade, 70% mais 1% a cada ano de contribuição consolidado. E nas aposentadorias por invalidez especial de professor e tempo de contribuição, cumpridos os requisitos, nós tínhamos 100% do valor do salário de benefício definido como direito para o cálculo do benefício. O que muda em relação a esse conjunto de regras? A mudança fundamental é que não temos mais esse descarte pré-determinado de 20%. Nós vamos computar todos os salários de contribuição existentes desde julho de 1994 em diante. Tudo isso comporá o chamado período básico de cálculo e a partir desta média obtida, nós estaremos, como princípio, aplicando 60% mais 2% a cada ano de contribuição naquilo que exceder 20 anos. Esta é a regra e esta era a proposta que prevalecia tanto para homens e mulheres. No Congresso Nacional, o Congresso admitiu e previu uma exceção, né? No caso das mulheres, esse 2% adicional, ele incide a partir dos 15 anos de contribuição. Então, após 15 anos de contribuição, nós teremos a incidência de mais 2% a cada ano de contribuição. Portanto, a mesma regra que estava prevista no caso também das aposentadorias especiais, quando o segurado exerce as atividades sujeitas às condições que lhe dão direito a uma aposentadoria especial com 15 anos de contribuição sob exercício de atividades enquadradas com direito a 15 anos. Portanto, para obter 100% do valor da renda, os homens terão que ter 40 anos de contribuição e as mulheres 35 anos de contribuição, exatamente por essa diferenciação promovida pelo Congresso Nacional. Essa nova regra de percentual para os cálculos de quem ingressar no sistema a partir de agora, admite que, portanto, alguém possa receber mais de 100% do valor de benefício, homens após 40 anos, mulher depois de 35 anos, caso ele tenha mais contribuição, 43 anos o homem, então ele vai poder acumular 106%. A mulher com 38 anos de contribuição, ela vai poder acumular também 106% do valor dessa média. Tudo aquilo que ultrapassar 35 anos a mulher, 40 anos o homem, será contado em favor dele no momento da apuração do cálculo. Um aspecto importante é que continuam sendo garantidos um mínimo de R$ 998,
e o teto de R$ 5.839,45, vigentes ainda em 2019. Esse valor sempre é atualizado a cada início de ano em função dos novos valores relativos ao salário mínimo. Uma novidade, né, que foi introduzida no âmbito do Congresso Nacional, quando nós devemos fazer o cálculo, é a possibilidade da exclusão de determinadas competências que possam prejudicar o cálculo do benefício. Antes, nós já eliminávamos de antemão 20% menores. Agora, o segurado pode optar por excluir algumas competências daquelas que excedem o número de contribuições mínimas exigidas para o direito ao benefício. Então, no caso dos homens, tudo que extrapolar 20 anos de contribuição, ou no caso das mulheres, extrapolar 15 anos de contribuição, eles podem optar por eliminar alguns meses, algumas competências de contribuição, para que o cálculo resulte num valor melhor. Isso é possível nos casos dos benefícios programados, porque exatamente busca oferecer a melhor condição de resultado e cálculo para o benefício. Então, portanto, às vezes pode ser interessante, se a pessoa tiver uma oscilação muito grande em termos do recebimento dos seus salários, que ela opte por, ao invés de ter um percentual maior, ela possa ter um percentual menor, mas com exclusão de valores baixos, o resultado final seja mais favorável e efetivo para o segurado. E isso o INSS vai ter que providenciar esse cálculo e fazer as simulações e exemplificar qual é o ponto, né, que esse resultado pode ser mais vantajoso e quais exclusões de competência serão necessárias serem feitas para poder otimizar e valorizar, para oferecer exatamente o melhor benefício. Além dessa regra geral, nós temos algumas regras de transição. Nós temos 4 regras de transição no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. O governo havia mandado 3 propostas de regra de transição, o Congresso acrescentou mais uma. E, no caso da aposentadoria por idade, existia uma regra de transição e ela foi acatada e respeitada no âmbito do Congresso Nacional. E o segurado, obviamente, vai poder optar pela regra que for mais vantajosa, seja em relação ao tempo menor ou seja em relação ao valor melhor em termos de resultado que possa ser oferecido. Ele não é obrigado a se enquadrar em uma automaticamente. Ele sempre vai ter a flexibilidade da escolha dessa melhor regra. Primeira regra, no caso das aposentadorias por tempo de contribuição, é aquilo que já existia em termos de soma de pontos e idade. Só que antes era só um critério de cálculo, agora ela virou um critério de acesso. Se a pessoa atender este requisito, ela vai ter a oportunidade de poder optar por este cálculo. Então, no caso das mulheres, a partir dos 30 anos de contribuição como mínimo, e homens com 35 anos, somada a idade, se em 2019, no caso das mulheres, ela atingir 86 pontos, ela está elegível para optar por esse tipo de regra para ter o cálculo do seu benefício definido desta maneira. No caso dos homens, ele tem que ter, no ano 2019, 96 pontos. No próximo ano, nós já teremos 97 pontos para os homens, 87 pontos para as mulheres. As mulheres sobem essa pontuação, 1 ponto a cada ano, até atingir 100 pontos no ano de 2033, melhor dizendo. E os homens vão alcançar os 105 pontos exatamente no ano de 2028. E eles aí estabilizam e permanecem nessa pontuação que é o mínimo que ele vai ter que exigir para ter acesso a essa regra de cálculo. Após este critério de acesso, o cálculo continua sendo exatamente o mesmo, ou seja, 60% mais 2% a cada ano para os homens e 60% mais 2% para as mulheres após os 15 anos de contribuição. No caso de professores, ocorrem variações. Há uma redução e um bônus de 5 anos na contribuição e isso também exige, no caso dos homens, 91 anos para os homens e 81 anos para as mulheres a partir do ano de 2019. E eles também farão a mesma progressão até que atinjam
um total de 92 anos para professoras e 100 pontos para os professores, mulheres e homens. Então ele sempre vai ter um diferencial, no caso dos professores, comparado aos demais segurados do regime geral de previdência social. A segunda regra de transição ela é mais simples, ela é baseada exatamente no critério da idade mínima para acesso ao benefício. No caso dos homens, ele tem que ter 35 anos de contribuição e, em 2019, 61 anos de idade. E, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, e essa idade também vai sendo acrescida 6 meses a cada ano até que atinjam 65 anos os homens e 62 anos as mulheres. Mesma regra, no caso dos professores, elas partem de um princípio de 51 anos as mulheres e 56 anos os homens, e farão a progressão com uma idade mínima de homens 30 anos, mulheres 25 anos, e também até atingir, respectivamente, 60 anos para os homens, 57 anos para as mulheres, quando essa regra se estabiliza e ela deixa de ter essa progressão em termos de evolução de idades exigidas a cada ano. A terceira regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição é exatamente para as pessoas que estão há pouco tempo de alcançar a aposentadoria. No caso, 2 anos. Mulheres com 28 anos ou mais, homens com 33 anos de contribuição ou mais. Neste caso, é oferecida a possibilidade, mesmo sem ter uma idade mínima, nem sem ter a soma de pontos equivalentes aos atuais 86,96, que ela possa efetivamente alcançar a aposentadoria, mas o cálculo do benefício nesse caso é aplicado o fator previdenciário. A média das contribuições são todas as contribuições desde julho de 94, mas após a média nós também aplicamos o fator previdenciário. Esta é uma regra de transição para que tenha muito próximo, pode ser que a pessoa tenha um dia para alcance da aposentadoria, 10 dias, um mês, e aí ela estaria tendo essa flexibilidade de poder exercer esse direito em função da regra 3, que é do fator previdenciário. E além disso, ela também teria que pagar 50% do pedágio em relação ao tempo faltante. Então, o exemplo é uma mulher, 29 anos de contribuição, para se aposentar com um fator, ela estaria precisando cumprir 1 ano que faltava e mais 6 meses, que é exatamente o tempo de 50% sobre esse ano que faltava para que ela possa exercer o direito a essa terceira regra. A quarta regra que foi introduzida no Congresso Nacional, ela traz a seguinte situação. Parte de uma idade mínima, no caso mulheres, 57 anos, homens, 60, mais os 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens, e um pedágio de 100% do tempo que faltava no momento em que foi promulgada a PEC. Portanto, ela pagando esse pedágio de 100%, tendo esse requisito de idade mínima, ela tem ainda o direito de obter 100% do valor da média, dos 100% do salário de contribuição, sem a aplicação dos 60% mais 2% a cada ano de contribuição daquilo que excedia 20 anos no caso dos homens, 15 anos no caso das mulheres. Professores também têm acesso a essa quarta regra de transição, que com uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, mas exatamente para aqueles que exercem essas atividades no magistério da educação infantil, ensino fundamental e médio. Então esta é a quarta regra de transição, e aí nós concluímos a parte das transições relativas à aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade, há uma única regra de transição. No caso dos homens, não há transição, porque a idade do homem já era de 65 anos e permanece assim. No caso das mulheres, a idade anterior era 60 anos, e aí terá uma evolução até 2023, 6 meses a cada ano, até que atinja 62 anos de contribuição, aliás, 62 anos de idade. E em ambos os casos, no caso da aposentadoria por idade, homens e mulheres,
a contribuição mínima é de 15 anos de contribuição. Agora, a regra de cálculo continua a de 100% de todos os valores, mais 60% e 2% a cada ano que exceder 15 anos no caso das mulheres, 20 anos no caso dos homens, com a possibilidade, obviamente, daquilo que extrapolar os 15 anos das mulheres e 20 anos dos homens, ser feita a exclusão de alguma competência para melhorar o cálculo do benefício em relação a essa média que será utilizada no cálculo para a definição dos direitos. Uma questão em relação agora à aposentadoria especial. Nós tivemos algumas mudanças bastante significativas aqui. Nós temos as 3 grupos de atividade com direito a uma idade mínima, que é 15 anos de efetiva exposição, 20 anos de efetiva exposição e 25 anos de efetiva exposição a determinados agentes nocivos. Isso continua. O que foi agregado foi uma idade mínima para cada um desses grupos. Portanto, no caso de 15 anos de contribuição, tanto homens quanto mulheres terão que ter uma idade mínima de 55 anos. Quando se trata de uma atividade que garantiu o direito aos 20 anos de exposição, a idade mínima passa a ser de 58 anos. E quando se trata de uma atividade em que o direito era exercido com 25 anos de efetiva exposição a algum agente nocivo, a idade mínima passa a ser de 60 anos de idade. Então essa é a regra fundamental, e a regra de cálculo também ela permanece, como as demais espécies de benefício, 60% mais 2% no caso, quando temos 15 anos de atividade e média de 100% dos salários de contribuição para as aposentadorias de 15 anos. No caso das aposentadorias cujo direito é exercido aos 20 ou aos 25 anos, nós temos 60% mais 2% de contribuição, 20 anos, portanto, média de 100% dos salários de tudo aquilo que foi exercido ou foi realizado de contribuição a partir de julho de 1994. A próxima hipótese de aposentadoria diferenciada é a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós temos as mesmas regras da Lei Complementar 142, portanto, de acordo com a gravidade, né, da deficiência, nós temos, quando se tratar de uma deficiência leve, um tempo de contribuição de 28 anos de contribuição para as mulheres, 33 para os homens. Quando temos uma deficiência moderada, nós temos 24 anos de contribuição para mulheres, 29 anos de contribuição para os homens. E quando se trata de uma deficiência grave, nós temos 20 anos de contribuição para mulheres e 25 anos de contribuição para os homens. Isso é a regra de acesso. O cálculo é 100% do valor de todos os salários de contribuição e a média é 100%. Aqui não incide a hipótese de 60% mais 2. Então, no caso das aposentadorias das pessoas com deficiência baseado na Lei Complementar 142, nós temos exatamente a garantia de 100% do valor da média aferida, e se ultrapassar os mínimos aqui necessários exigidos, a pessoa também poderá exercer o direito de exclusão de alguma competência que afete o cálculo de maneira prejudicial. No caso da aposentadoria por idade, nós temos as idades de 55 anos para as mulheres, 60 anos para os homens. E o tempo de contribuição igual de 15 anos. E a regra de cálculo, neste caso, 70% dessa média mais 1%, portanto, nós vamos estar apurando até o limite de 100. Uma última informação bastante relevante e que às vezes não é do conhecimento de todos que atuam, né, no INSS, são as regras de cálculo relativas a acordos internacionais. O Brasil tem inúmeros acordos com países em todos os continentes e protege mais de 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país
e esses brasileiros podem ter tido períodos de contribuição aqui no Brasil e períodos de contribuição nesse país onde ele reside. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Itália, França e Portugal são alguns exemplos de países com os quais a gente tem acordo internacional. Se a pessoa, para ter o direito ao benefício, necessita somar os tempos de contribuição de um país e outro, nós temos o sistema de cálculo do benefício baseado em duas regras fundamentais. A primeira é que para poder ter acesso ao benefício, ele vai ter que, no caso das mulheres, somar 30 anos de contribuição, somados os tempos de atividade nos dois países, os homens, 35 anos de contribuição, né, observadas as regras nos dois países, e aí eu tenho a chamada prestação teórica, eu tenho direito ao benefício. A segunda parte do cálculo é o que nós chamamos do pro rata. Nós vamos aí sim, digamos que a pessoa trabalhou 10 anos no Brasil e 20 anos nos Estados Unidos, no caso de uma mulher, então nós vamos pagar 10, 30 avos da parte relativa ao direito dela aqui no Brasil. Essa relação ela vai alterando de acordo com a realidade laboral de cada trabalhador. Portanto, pode ser 1 ano de contribuição no Brasil, 29 anos no outro país. Aí nós vamos pagar 30 avos da cota do valor do benefício aqui no Brasil. Em consequência dessa relação pro rata, nós podemos ter, no caso dos acordos internacionais, benefícios de valor inferior ao salário mínimo de 998. Por quê? Porque o direito ele é parcialmente garantido aqui, porque o restante da remuneração ele vai alcançar com o pagamento que o outro país fará na relação do pro rata que está estabelecido. Então é uma importante medida para que todos saibam a respeito desse tipo de regra em relação aos acordos internacionais, já que temos mais de 20 acordos internacionais vigentes e uma população imensa também protegida fora do país. Então, foi uma satisfação, quero agradecer a oportunidade de estar aqui expondo a matéria relativa ao cálculo a todos vocês.